Gostaria muito que se falasse sobre o Alzheimer, sobre a visão espiritual. Seria um karma, uma aprovação? Sem dúvida, todo problema que acontece em nossa existência decorre da lei de causa e efeito. No caso das doenças degenerativas, como Parkinson, Alzheimer e outras, estamos diante de efeito de ações negativas do passado. São, portanto, provações, e algumas delas expiações. Por exemplo, derrame cerebral, problemas de tetraplegia, paralisia, cegueira, surdez, angústia profunda, impedimentos de atividades por doenças cruéis, são expiações que a divina lei nos impõe para evitar cometermos erros que nos destruíram a alegria de viver em época próxima de nossa vida. Por exemplo, houve a história de uma jovem nos Estados Unidos que abalou o mundo. Era uma mocinha de 12 anos, de New Jersey, que começou a usar drogas. E, numa dose mal dirigida, ela teve morte cerebral. E foi levada para o hospital. Ali esteve uma temporada, sem a menor possibilidade de recuperar a saúde. A família trouxe-a para casa, montou uma pequena UTI, passou a receber assistência médica em casa, mas ela, de alma perdida, naquele sono doloroso, não se recuperava. E a família entrou com um processo na justiça para fazer a eutanásia, isto é, desligar os aparelhos, porque, faltando a oxigenação, ela viria a morrer. E a corte negou, o que levou a família quase ao desespero, porque a família vendeu o automóvel, vendeu os bens de reserva, vendeu a propriedade, gastando com aquela pessoa viva, morta, ali expungindo. A questão ficou ainda pior, e então a família recorreu à Suprema Corte dos Estados Unidos. Então a Suprema Corte permitiu que se fizesse a eutanásia. Ela estava com 15 anos, fazia 3 anos na morte cerebral. E os aparelhos foram desligados. Para surpresa geral, ela não morreu. Não havia como sobreviver, que seria a morte do tronco encefálico. Não recebia oxigenação, e ela continuou a viver e veio a morrer 2 anos depois do desligamento dos aparelhos. Isso abalou a opinião pública na época. Conversando certo dia com Chico Xavier, eu disse, mas como explicar 12 anos que tinha ela? E o Chico me falou que ele perguntou ao seu guia, Emmanuel, e estes disseram que aquela menina de 12 anos trazia uma história muito grave. Encarnação anterior, por volta dos anos 10 a 15, em Paris, ela era viciada em absinto, uma droga que produzia danos terríveis. E morreu numa daquelas crises por uma overdose. Entrou na vida espiritual como suicida. Porque o suicídio não é somente querermos darmos um tiro na cabeça ou nos jogarmos de um edifício, sermos atropelados. Há também o suicídio indireto. O fumante inveterado, ele é um suicida. Porque ele vai ter problemática do aparelho respiratório fatalmente. Um ébrio, quanto mais.
ele vai ter problemas hepáticos e de outros órgãos. O comilão, aquele que vive para comer, vai ter problemas digestivos, talvez no pâncreas, esses cânceres terríveis. Enfim, era um suicídio indireto, porque de tanto tomar o absinto, perdeu o equilíbrio e matou-se. Então ela reencarnou com o hábito antigo da droga já impresso nela. Vamos fazer um parênteses. Existem os alcoólicos e os alcoólatras. Há pessoas que têm indução orgânica para beber. E é uma enfermidade. E tem aqueles que ficam alcoólatras pelo hábito de beber, irregularmente beber substância alcoólica. E então ela começou a usar escondido na escola o ácido lisérgico, que foi uma das primeiras drogas que alterava a consciência, aparecida no século XX e que causara a tragédia hoje, de uma chamada K9, uma substância química, que a pessoa vira um zumbi depois da terceira dose. Degenera o cérebro de tal forma que vira um zumbi. Ora, todo mundo sabe disso, mas usa. É um suicídio. Então, ela veio com a tendência que deveria refrear e começou a usar as drogas até que cometeu o mesmo disparate, uma overdose, e veio a morte cerebral. Essa morte cerebral foi uma expiação. É como se ela ficasse encarcerada numa cela sem grades, até cumprir o período que o suicídio anterior havia roubado. Digamos que ela morresse aos 25 anos, quando deveria morrer aos 40. Ela furtou a vida há 15 anos. Veio nessa, experimentou o tormento por 15 anos, quando então faleceu. Não mais por uma questão de estar ou não recebendo a oxigenação pulmonar, mas por falência dos órgãos. Então, essas enfermidades degenerativas, algumas síndromes que hoje maculam a nossa juventude, a automutilação e outras tantas, são provações que nós estamos a elas submetidos.